Olá, olá você, querido aluno, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quem ainda não está aqui no meu canalzinho, quem não deu um like, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque é importante para ajudar a gente a construir esse canal. Lembrando a vocês que no Instagram, Professor Russo, também estou lá no Instagram com mais vídeos e mais dicas aí para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer Enem. Enfim, para você que está estudando língua portuguesa, para você que está fazendo direito, também a gente tem postagens para você que está fazendo jornalismo, que também é a minha área, jornalismo, direito, produção textual. Então a gente vai encontrar amplo material aí nos meus canais, nas redes sociais. Então vamos lá. Bom, hoje, a aula de hoje é muito importante para você que vai precisar fazer concurso público, em especial para você que vai fazer CESP Brasília. Então, vai lá. CESP Brasília é o terror. A gente sabe que CESP Brasília provoca arrepios, calafrios, dores e cólicas intestinais a boa parte dos concursantes. Isso não é de hoje, não. Isso já vem de bom tempo. CESP Brasília, portanto, tem uma fama aí entre os concurseiros. O que eu vou tratar nesse vídeo é justamente o porquê dessa fama e como é que nós resolvemos as questões de CESP Brasília. Qual é a dinâmica? O que há no fundo de diferente nessas questões? Ou, mais precisamente, quem faz essas provas, o professor que há por trás disso, né? O que é que você quer com isso? Para você entender a prova, é preciso que você entenda a prova. Não adianta pegar e sair correndo, fazendo tudo que é questão, sair correndo aí, baixar um monte de provas e tentar fazer provas. Eu preciso entender, compreender o mundo no qual eu estou inserido. Eu preciso saber o que CESP tem de diferente que as outras não têm, o que ela cobra, como ela cobra o conteúdo, já que conteúdo é o mesmo, né? Porque vírgula é vírgula em qualquer lugar, crase é crase, não existe crase para CESP, não é? Mas o enunciado da questão, a propositura da questão, cria uma dificuldade adicional. E esse é o fundamental de hoje. Eu preciso que você entenda a genética de CESP Brasília. Como é que aquela galerinha pensa, para a gente poder, então, oferecer para eles aquilo que eles buscam. Né? Ou seja, a prova ela faz uma seleção por um tipo de candidato, um perfil de candidato. E eu tenho que atender esse perfil de candidato para ter chance de ser aprovado. Então, é isso que nós vamos falar. Mais especificamente, nós vamos falar sobre isso que você está vendo aí na tela, que é a reescritura de textos. Ou seja, em primeiro lugar, gente, o que é que mais cai na prova de língua portuguesa, CESP Brasília? Interpretação. Semântica, interpretação de textos, compreensão de textos, classificação de textos, textualidade. Ou seja, para você ir bem na prova, você tem de saber transitar muito bem por textos. Isso é uma coisa. E eu tenho aí aulas de interpretação de textos no meu canal para ajudar você. O que nós vamos falar agora é que Brasília trabalha com uma mistura, primeiro certo e errado, você não tem aquela vantagem de poder, por eliminação, chegar à resposta certa, né? Você não tem a vantagem da eliminação, é o certo e errado, certo e errado, certo e errado. Isso cria uma dificuldade adicional para o candidato que precisa estar treinado para esse tipo de questão, mas não é só isso não. Além da questão de certo e errado, eu tenho que perceber que as questões estão todas misturadas, ou seja, a interpretação está misturada com gramática. Então, muitas vezes, o aluno não sabe se está fazendo uma questão de semântica, de interpretação de textos, compreensão de textos, ou uma questão propriamente de gramática, porque muitas vezes não aparece explicitamente o conteúdo da gramática. Aliás, é menos provável que apareça, né? O que mais aparece em conteúdos gramaticais são as questões mais complexas, que são as questões de reescritura de textos. É isso aí. Né? Ou seja, a banca oferece para vocês um texto, um trecho do texto, e pede para reescrever esse texto. Como eu posso reescrever? Logo, não pede diretamente pontuação, mas a reescritura pede pontuação, a reescritura pede vozes verbais. Então, nessas reescrituras de texto, quais são os assuntos gramaticais que mais caem? Na prova de CESP, vozes verbais, pontuação, essas duas mais do que todas as outras, né? Mas pode aparecer também na reescritura de texto a mudança das conjunções, então tira uma conjunção, bota outra conjunção, e também a questão do discurso direto e do discurso indireto, a conversão do discurso direto e indireto, o que é mais ocasional. Então vamos começar hoje a tratar da questão da pontuação e das vozes verbais. Pronto aí? Vamos ver? Olha lá. Vamos pegar esse enunciado aqui. Ó. Eu vou botar na telinha maior. Vou botar na telinha maior para você enxergar melhor aqui a questão. Olha lá. As condições sociais, CESP Brasil, as condições sociais da população brasileira
sofreram um retrocesso nos últimos 20 anos. Aí o enunciado típico, né? Julgue os itens seguintes, certo e errado. Agora, olha o enunciado da questão, gente. Já começa pelo enunciado, ó. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o primeiro período fosse assim. Então, claro que eu tirei um trechinho, né, do texto, só o que nos importa, fosse assim reescrito. Então, eis uma questão de reescritura de texto. Muitos candidatos acham que isso aqui é interpretação de textos porque não detectam aqui gramática. Gramática pura, tá, gente? Muita gramática, olha lá. Ele propõe uma reescritura. Bom, então, para eu resolver as questões de reescritura, eu preciso ter uma noção muito boa de sintaxe. Se o aluno não é bom em sintaxe, ele não sabe o que é um objeto direto, objeto indireto, adjuntos adverbiais, ele vai ter dificuldade de reescrever essas questões. Tá? Além disso, aqui também caem vozes verbais. Então, o assunto aqui que está sendo pedido na reescritura é pontuação e vozes verbais. São esses dois assuntos. Portanto, é gramática. Ora, se fosse uma prova simples, digamos uma prova de concurso público com questões diretas, ele ia dizer como ficaria a conversão da voz ativa para a voz passiva nesse exemplo, né? Ou então, qual seria a pontuação correta nos itens abaixo. Você está caindo numa questão direta, você tem uma questão direta, então você vai ver lá a vírgula, se está certo, se não está certo, qual é a conversão da voz dela, você sabe o que está fazendo. Aqui você não sabe. Então, a dificuldade adicional é que o candidato vai ter que descobrir qual o assunto da gramática que está sendo cobrado, ele não sabe. E muitas vezes ele vai na intuição tentar resolver. Então, vamos combinar uma coisa? Primeiro, tem de ter boa noção de sintaxe. Segundo, intuição não resolve questões de SESC Brasil. Não adianta. Você não tem a eliminação da múltipla escolha e intuição não resolve. Não adianta ir com o orelhão lá e resolver. Então, você não precisa de professor de português, não precisa de aula de português. Basta ser o orelhão. Então, o orelhão não ajuda. Isso tem que ficar claro aqui. Beleza? Ou você tem uma boa noção de sintaxe e sabe fazer a leitura e verificar qual assunto gramatical está sendo pedido, ou você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, vamos lá. Eu vou ensinar para você como é que você faz aqui. Presta atenção. Olha lá. Eu vou pegar a frase original e vou fazer uma sintaxe breve na frase original. Por isso a sintaxe. Vou procurar o verbo. Como é que a gente faz a sintaxe, gente? Vai no verbo. Primeiro, procura o verbo e verifica onde está o sujeito. O verbo é sofrer. Sofreram. Pergunta que a gente faz para descobrir onde está o sujeito. Quem é que sofreu? Sempre colocando o verbo no singular. Você que assistiu meu curso de língua portuguesa, eu tenho essas ferramentas básicas lá no curso de língua portuguesa no Hotmart. Vamos lá. Quem é que sofreu? As condições sociais da população brasileira. Tudo isso é o sujeito, cujo núcleo é o primeiro substantivo que aparece. O cidadão não sabe o que é um substantivo, morfologia, aí fica complicado, né? Condições é o primeiro substantivo. Olha lá. Então, você tem condições, é o núcleo, mas tudo isso é o sujeito. As condições sociais da população brasileira. Eles aqui sofreram. Legal? Mas quem sofre, sofre alguma coisa. Sofreu o quê? Um retrocesso. Então, o que é o retrocesso? Aquilo que sofre a ação verbal. Legal? Então, quem sofre a ação verbal é o objeto direto. Ó, quem sofre, sofre o quê? Sofreu alguma coisa, um retrocesso. Você está vendo que retrocesso está completando um verbo. Porque é um verbo incompleto na sua natureza. Então, eu digo assim, ó, as condições sociais da população brasileira sofreram nos últimos 20 anos. Olha, sofreu o quê? A expressão retrocesso, ela é fundamental para a compreensão do texto. Se ela completa esse verbo, ela é um complemento verbal. Complemento verbal sem preposição. Há dois complementos verbais, com preposição, sem preposição. Objeto direto, objeto indireto. Indireto, por que indireto? Porque é ligado por meio de preposição. Objeto direto sem preposição. Então, você tem um objeto direto. Outra leitura que você pode fazer, o objeto direto é quem sofre a ação. Então, João abriu a porta. Se eu disser que João abriu e botar um ponto, você vai dizer, mas abriu o quê? A porta complementa o verbo abrir. Eu preciso desse complemento. Se eu não tiver o complemento, eu não sei e não vou entender a frase. Portanto, o complemento é indispensável. O adjunto é dispensável. Adjunto está junto, está ali para dar uma ideia a mais. O complemento é indispensável. Então, se o João abriu a porta é fundamental para entender a frase. E a porta sofreu a ação. Então, objeto direto, verbo transitivo direto exige objeto direto. Eu tenho que saber onde é que está o objeto direto, onde é que está o sujeito, onde é que está o verbo, onde é que está o objeto indireto, para conseguir fazer a reescritura de frase. Então, quem sofre, sofre alguma coisa. Sofreu o quê? Um retrocesso. Agora, você vai observar que nos últimos 20 anos, é uma expressão que pode ser descartada na frase, porque a informação central é que as condições sociais da população brasileira sofreram um retrocesso.
Essa informação é essencial. Agora, quando isso aconteceu, como isso aconteceu, são informações acessórias. O acessório é o adjunto. Lembra que adjunto é acessório. Se eu tirar, tudo bem. O complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, eu preciso. Então, um retrocesso eu preciso, mas nos últimos 20 anos eu não preciso. Ora, o adjunto, o lugarzinho dele é no final da frase. Se eu tirar esse adjunto do final da frase, eu vou precisar virgular. Então, só aqui eu já poderia resolver a questão na pontuação. Observe, nos últimos 20 anos, o que eles fizeram? Pegaram nos últimos 20 anos, cujo lugar, por ser um adjunto, acessório, é no final da frase, eles colocaram no começo da frase. Quando faz esse deslocamento, a vírgula passa a ser obrigatória. Se você soubesse isso, teria resolvido a questão. Então, essa é a primeira dica. Legal? Tem um adjunto deslocado. Eles vão brincar com o adjunto para ver se você sabe que aquilo é um adjunto adverbial deslocado e saber que aquilo é virgular. Se eu não souber o que é um adjunto adverbial deslocado, se eu não souber pontuar, e se pontuo só de ouvido, não vai adiantar. Então, nos últimos 20 anos, vírgula, foi sofrido um retrocesso nas condições sociais da população. Ora, agora, o que aconteceu? Já resolvi. Eu vi que está errado por causa da vírgula. Então, o dia da prova segue adiante. Mas eu não vou, né? Eu tenho que ir até o fim. Então, me acompanha. Vamos tentar outro mecanismo. Ó. Lá eu tenho sofrer. Aqui eu tenho foi sofrido. O aluno que estuda vozes verbais, que tem boa noção de sintaxe, consegue identificar nessa locução foi sofrido, que eu coloquei em destaque para você, que eu tenho o verbo ser, mais o particípio. Ó. Sofreram, foi sofrido. Ora, quando eu tenho o verbo ser mais o particípio, isso é a marca registrada da voz passiva. Então, o aluno olhou, foi sofrido, aqui você tem voz passiva. Lá você tem a voz ativa, ó, as condições sociais de praticar a ação de sofrer. Legal? Então, aqui você tem o foi sofrido. Ou seja, a voz ativa passa para a voz passiva. Então, na reescritura, eles estão pedindo, está na cara, conversão de vozes. Né? Então, agora, como fica a conversão de vozes? Ó, aí entra uma outra coisa na conversão de vozes. Olha, é um pacote que puxa outro, né? Eu costumo dizer que gramática é você puxa uma coisa, é como se tivesse um armário, você pega aquele armário antigo que você tem lá cheio de bagulho, você puxa uma coisa e cai um monte de coisa na sua cabeça. Legal? Então, olha só. Sofreram é pretérito perfeito, uma ação que aconteceu no passado e terminou no passado. Sofreram um retrocesso. Então, tempos verbais. Ora, eu tenho que passar o verbo ser por pretérito perfeito, que é foi, e colocar o particípio, sofrido. Então, o que é que foi sofrido? Um retrocesso é que foi sofrido. Agora, o retrocesso, que antes era objeto direto, passa a ser o sujeito que sofre a ação. Então, nos últimos 20 anos, vírgula, foi sofrido um retrocesso. Quando ele coloca essa vírgula aqui, entre a locução e o sujeito, eu não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo. Então, tem um segundo erro aqui de pontuação. Se eu não percebi o primeiro erro, tem um segundo erro. Essas são as vantagens. Eles vão colocando vários errinhos para ver até onde você pode descobrir. Legal? Muito bem. Então, essa vírgula, depois disso foi sofrido, separa o sujeito e o verbo, que é, gente, assim, digamos, a condição mais básica de pontuação. Saber que não existe vírgula entre sujeito e verbo. Não pode. Legal? Então, isso é para pegar aquele aluno que o orelhão, o intuitivo. O intuitivo, qualquer deslocamento, ele quer botar vírgula. Não existe vírgula entre sujeito e verbo. Muito bem. Então, um retrocesso é o sujeito. Então, na conversão de vozes verbais, como é que se dá? A gente vai ver mais adiante um pouquinho. Vamos lembrar vocês aí, olha lá. O sujeito, as condições sociais, sofreram o verbo. Quem é que sofreu? Um retrocesso. Como é que se faz a operação de conversão da ativa na passiva? Primeira coisa, você precisa ir atrás do objeto, em busca do objeto direto. Gente, esquece tudo, vai atrás do objeto direto, obsessivamente. Eu estou na ativa, vou passar para a passiva. Vai em busca do objeto direto. Quem é que sofreu a ação? Um retrocesso. Muito bem. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Começa com o objeto direto. É simples. Olha lá. Um retrocesso foi sofrido. Essa é a ordem direta aqui. Ó. Um retrocesso, sujeito foi sofrido. E agora, as condições sociais do sujeito, ele vai ser o agente da passiva, que é introduzido pela preposição por. Então, um retrocesso foi sofrido por mais as, pelas condições sociais da população brasileira. Então, nos últimos 20 anos, vírgula, foi sofrido um retrocesso foi sofrido pelas condições sociais e não nas. Legal? Então, tem um outro erro na conversão de vozes verbais aqui, que foi usada a preposição em associada ao as, é o por mais as. Então, isso aqui é para pegar o orelhão,
porque o orelhão não vai perceber isso, o ouvidão não vai perceber isso. Então tem que ter o agente da passiva. Eu tenho que entender de conversão de vozes verbais. Que bonitinha essa questão. Então, o que você tem aqui? Vozes verbais, tempos verbais, pontuação. Veja que a reescritura exige multiplicidade de conteúdos gramaticais, não é um assuntinho só. Legal? Vamos lá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Espera lá. Olha lá. Então, está errada, né? Vamos pegar um outro aqui, ó, gente. Foi enviado. Agora vamos melhorar isso das vozes verbais. É óbvio é lógico que para você é legal que você vai entender bem isso, né? Tem estudado as vozes verbais, bonitinho, para conseguir saber como fazer. Eu estou mostrando para vocês como é importante o conhecimento de vozes verbais. Para conhecer vozes verbais, eu preciso ter boa noção de sintaxe. Então, tudo aqui está misturado. Você está vendo qual é a dificuldade? É a mistura das coisas, né? E por que a reescritura, professor? Porque o que é que se quer de um agente público? Que ele possa escrever multiplamente com sinônimos nas frases. Legal? Então, a reescritura é o que tem de mais moderno hoje em matéria de cobrança de provas em concurso público. Não que tenha surgido agora, né? Já a reescritura é antigo nas provas de vestibulares, gente, tá? Então, isso não é nenhuma novidade. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá, deixa eu botar eu pequenininho de novo para você enxergar lá. Foi enviado projeto de lei para a criação da super-receita. Olha, gente, foi enviado locução verbal, verbo ser, mais participe. Você está vendo? Então, foi enviado. O que foi enviado? Um projeto de lei que foi enviado. Então, quem é o sujeito do projeto de lei sofre a ação de ter sido enviado. É uma voz passiva. Legal? Então, botei o olho, vi, foi enviado, era enviado, foi enviado, é enviado, verbo ser, mais participe, tem carinha de voz verbal, de voz passiva. O projeto não sofreu ação, o projeto de lei não praticou ação, sofreu uma ação. Então, é um sujeito passivo. É a passiva analítica, aquela passiva do ser mais participa. Por que analítica? Não vamos nos atrapalhar. Que é a maiorzinha, analítica é a maiorzinha, sintética é a menorzinha. Marca registrada, analítica, ser mais participe, ser mais participe, ser mais participe. Vamos tentar de novo? Um suspeito foi preso ontem. Olha, o suspeito não praticou ação de ser preso, sofreu ação. Então, ser mais participe. Então, é isso, você tem que se acostumar com isso, gente. É o aluno que treinou vozes verbais, ele já olha e já percebe. Aqui tem a questão de vozes verbais. Beleza? Olha lá. Eu ouvi a notícia da tragédia pelo rádio, não é? Agora, quem é o sujeito? Eu. Olha só, eu pratiquei ação de ouvir. Ora, e quem é que sofreu a ação de ser ouvido? Foi a notícia da tragédia, objeto direto. Viu? Pelo rádio é um adjunto. Por que adjunto? Gente, tira que não faz falta. É um adjunto adverbial de instrumento, né? Pelo rádio. Legal? Não faz falta nenhuma. Você pode tirar. Eu ouvi a notícia da tragédia. Eu ouvi a notícia da tragédia. Você entendeu tudo. Então, a notícia da tragédia é objeto direto, ouvir é um verbo transitivo direto. Quem ouve alguma coisa. Se eu disser ouvir, ninguém entende. Eu preciso de um complemento. E o eu é o sujeito. Pronome reto, caso eu, sempre que eu aparece na frase, tem que ser sujeito. A gente pratica, sabe? Então você tem o sujeito da frase. Ora, agora, se fosse aquela questãozinha tradicional, como ficaria a conversão para a voz passiva analítica? Começa pelo objeto direto, lembra? Sempre que pede da ativa para passiva, vai direto no objeto direto. Quem é o objeto direto? A notícia da tragédia. Agora, ouvir. Pretérito perfeito. Você tem que botar o verbo ser no pretérito perfeito. Foi. E mais o participe. Foi, a notícia foi ouvida, tem que concordar com a notícia, né? A notícia da tragédia foi ouvida por eu? Por eu? Não, por mim. Agora virou agente da passiva. O eu vira mim. Quando eu vira mim? Eu só pode ser sujeito. Se ele virar qualquer outra coisa, tem que ser mim. Legal? Então, por isso que agora você tem o pronome oblíquo, o pronome do reto. O reto, eu. Pratica ação sujeito. Por mim, agente da passiva. Olha quanta coisa bacana na conversão de vozes verbais aparece. E esse pelo rádio, professor, o pelo rádio tem que aparecer em algum lugar da frase. Se aparecer no final, não tem vírgula. Se aparecer no meio da frase, você pode colocar entre vírgulas. A obrigação do adjunto adverbial virgulado é quando ele tem mais de 3 palavras. Você tem 2 palavrinhas aqui. Então, não é obrigado a virgular. Pode virgular. Mas se botar uma vírgula, vai ter que colocar outra. Se colocar no meio da frase, eu ouvi, vírgula, pelo rádio, vírgula, a notícia da tragédia. Legal? Se eu colocar no começo, pelo rádio, vírgula, eu ouvi a notícia da tragédia. Certo? Mas as vírgulas do adjunto adverbial, elas só são obrigatórias a partir de 3 palavras. Ela tem 2 palavras, então não era obrigado a colocar.
Bem entendido? Olha, quanta coisinha a gente está vendo aqui, hein? Vamos lá? Vamos tentar ir mais adiante aqui? Olha só, vamos tentar um outro caminho agora. Vamos lá. A voz passiva sintética, a marca registrada, se analítica é o verbo ser mais o particípio, na voz passiva sintética, a marca registrada é o pronomezinho ser. Questãozinha de prova. Agora vai, serve para tudo que é prova aqui, tá? Vamos lembrar alguma coisa? Olha lá. Observa as frasezinhas que eu coloquei aqui para vocês. Observe as minhas frases. Deixa eu voltar para botar. Aí, você está vendo? Deixa eu botar eu pequenininho aqui para você não ficar longe de mim. Ali, eu pequenininho, tá ali. Olha lá. Todas essas minhas frases possuem o pronomezinho ser, você está vendo, né? Eu vou começar com a última. Propõe-se novas medidas políticas no Congresso. Olha só. Esse verbo aí, como é que a gente classifica? Propõe. Quem propõe, propõe alguma coisa. Ou seja, João propõe mudanças. Não, propõe o quê? Mudanças. É um verbo transitivo direto. Quando o pronomezinho ser aparecer grudadinho no verbo transitivo direto, quem propõe, propõe alguma coisa, propõe o quê? Você tem que esse pronomezinho ser é a voz passiva sintética. A sintética é pequenininha. Então, a marca registrada é esse pronomezinho ser coladinho no verbo transitivo direto ou no verbo transitivo direto e indireto. E quem vai ser o sujeito? A palavra que vem depois, medidas. Então, medidas políticas é que é o sujeito. Se medidas políticas está no plural, eu tenho que botar o verbo no plural. Então, propõem-se. Por isso o Mzinho de mamãe ali, ó, porque assinala eles propõem. É o plural do verbo propor, terceira do plural. Beleza? Então, por que ficou propõe-se? Porque novas medidas são propostas. Agora eu passei para a voz passiva analítica, ó, o verbo ser mais particípio. Novas medidas políticas são propostas no Congresso. No Congresso, tá vendo que não serve para nada, a gente pode botar no lixo. A gente precisa de propõe-se novas medidas políticas, no Congresso é um adjunto, portanto, tem que estar no final da frase, se você colocar no meio da frase, tem que virgular, beleza? Então, isso é importante para o processo brasileiro na reescritura. Agora, compara isso com a primeira que aparece aí. Trata-se de indígenas que precisam ser preservados. Trata-se de. O que tem de diferente? Tem o pronomezinho ser, mas quem trata, trata de. Agora apareceu uma preposição. Aí, professor, não sei o que é preposição. Então, tem que estudar morfologia. Não adianta você querer fazer CESP se não sabe o que é uma preposição. Quem trata, trata de alguma coisa. Preposição que serve para ligar palavras. Ó, por exemplo, preposição a. É importante para quem estuda a crase, né? Preposição de, para, com, por, perante. Isso são preposições. Palavras que servem para ligar outras palavras. Então, trata-se de indígenas. Ora, professor, por que não tratam-se de indígenas? Agora é diferente. Você tem o pronomezinho ser, mas exigiu preposição. Então, não é partícula passivadora, não é voz passiva sintética. Cuidado. Por quê? Porque tem preposição. O que isso significa dizer? Que indígenas não é o sujeito. Então, você não pode colocar o verbo no plural para concordar com indígenas. Por que eu não posso? Porque não é o sujeito. Como é que eu sei que não é o sujeito? Simples. Sujeito não pode ser antecedido por preposição. Sujeito rejeita categoricamente, vou falar bonito, peremptoriamente, categoricamente, sujeito rejeita preposição, assim como eu rejeito sagu, tem horror de sagu, tem gente que é apaixonada por sagu, eu gosto de sagu, pau, comer todo sagu do mundo, eu odeio sagu, tem gente que vai no buffet só para 2 potão de sagu, odeio sagu, sujeito odeia preposição. Então, se indígenas pode ser um monte de coisa, gente, mas se tem uma preposição, antes não vai ser sujeito, se não é sujeito, o verbo tem que ficar no singular. Então, sempre que você tiver um verbinho transitivo indireto com a preposiçãozinha, o verbo vai ficar no singular. Mas, prof, lá no final do fundo da sala, prof, se indígenas não é o sujeito, quem é o sujeito dessa frase? Sujeito indeterminado. Por isso que o verbo fica na terceira do singular, ou seja, se tiver preposição, verbo no singular. E o sujeito vai ser indeterminado. Agora, qual é o nome desse ser? O ser, quando for transitivo direto, é voz passiva, partícula passivadora. Nesse caso, é índice de indeterminação do sujeito. O nome é lindo, o nome é para ferrar concurseiro, né? Quem inventou isso, né? Ó, índice de indeterminação, porque tem a preposiçãozinha ali. Tem a preposição, verbo no singular, índice de indeterminação. Ora, é transitivo direto, partícula passivadora. E o sujeito? A palavra que vier
Depois, quem necessita, necessita de. Então, não é necessitam ser de leis, é necessita ser de leis. Leis não é sujeito, não existe sujeito está cedido por preposição. A mesma coisa vai acontecer em acredita-se em mudança. Você está vendo o em ali? É preposição. Inviabilizou o plural, o verbo tem que ficar no singular. É isso, legal? Então, ora, o índice de determinação de sujeitos não pode ser confundido com partícula passivadora. Isso cai em tudo que é prova. Partícula passivadora, verbo transitivo direto e indireto. Quem propõe, propõe alguma coisa. Então, por isso que você pega lá, alugam-se apartamentos, porque apartamentos são alugados. Vendem-se casas, porque casas são vendidas. Quem vende, vende alguma coisa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Fazem-se cópias, fazem-se carretos. Ó, carretos são feitos. Verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Legal? Entendido? Então, verbo transitivo direto, ora você tem partícula passivadora do sujeito é a palavrinha que vem depois. Então, vamos lá. Vamos ver se você entendeu agora. Vamos ver se você entendeu. Qual é a forma correta que atenderia a norma culta? Na plaquinha lá, filósofos, admitem-se filósofos, isso é uma charge de um dos meus prediletos, que é o Angeli. Admitem-se filósofos ou precisam-se de filósofos. Isso aqui não é questão estilo CESP, mas é a base para você saber fazer CESP, né? Você não pode sair querendo fazer reescritura, tem que antes pegar a base, a não ser que você já tenha uma boa noção. Ora, verbo admitir, transitividade. Vamos ver se você aprendeu. Quem admite... Ai, fala para mim, fala para mim. Isso, que bonitinho, gostei. Ó, viu como você sabe? Ó, quem admite, admite alguma coisa. Legal? Então, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, partícula passivadora. Quem é o sujeito da palavra que vem depois? Que palavra é essa? Filósofos. Então, os filósofos estão no plural, admitem-se filósofos. Filósofos, voz passiva sintética. Ou seja, filósofos são admitidos. Ó, são admitem-se está no presente, são está no presente, são admitidos. Ser, mas participe. Legal? Então, essa é a certa. Agora, o que está errado na última? Precisam-se de filósofos. Quem precisa, precisa de. De preposição, inviabilizou o plural. Então, precisa ser de filósofos. Viu? Não é tão difícil assim. Claro que, gente, estudar língua portuguesa exige de vocês que vocês caminhem para e passo, devagar, pisando tijolinho por tijolinho. Por quê? Porque é um crescimento, especialmente se você não tem boa noção de gramática, se você há muito tempo não estuda gramática. Então, tem que começar pela base e vai fazendo exercícios de fixação, para depois estarmos preparados para fazer reescritura. Reescritura é um estágio superior de conhecimento da língua, porque a gente está lidando com todos esses mecanismos sem saber. Não cai uma prateleira, desaba um monte de coisa na cabecinha da gente. Olha que tipo de prova. Essa é a dificuldade de CESP Brasil. Vamos ver se você entendeu? Olha lá. Primeiramente, identifica-se o preconceito e a falta de oportunidades como os principais obstáculos a serem transpostos pela comunidade indígena. Então, esse é o trechinho de um texto. Tá? Agora, vamos lá, o enunciado típico de CESP Brasil. Serem mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto, se o Pedro fosse reescrito, reescritura. Então, tá, se é reescritura, vou botar a tela cheia aqui, que eu estou atrapalhando aqui, reescritura. Então, primeira coisa, vamos lá, como é que a gente resolve a reescritura? Olha o enunciado, ele está falando de correção gramatical e sentido original. Então, ele está trabalhando semântica e norma culta. As duas coisas são independentes. Eu posso mudar está correta a frase, mas mudar o significado. Se mudar o significado, eles estão dizendo que aí vai estar errado, porque ele quer que se mantenha. Então, são duas coisas separadas, né? Você tem que olhar a gramática e você tem que olhar o significado original. Ora, o que diz lá? Primeiramente, vírgula. Por que essa vírgula? Identifica-se o preconceito. Olha só, gente, que bonitinho. Apareceu o pronomezinho C. Apareceu o pronomezinho C. O prof falou que quando aparece o pronomezinho C, a gente tem que ver se é índice de indeterminação ou partícula passivadora. Quem identifica alguma coisa? Partícula passivadora. Legal? Então, o preconceito e a falta de oportunidade são identificados. Então, vamos lá. O preconceito e a falta de oportunidade são identificados. O resto você repete. Legal? Então, é a voz passiva sintética para passiva analítica. Ó. São identificados, correspondem, identifica-se. O aluno que conhece o voz verbal, ele olha lá, pronomezinho C, isso é voz passiva sintética. Ele botou analítica ali, são identificados. Manteve, identifica-se, está no presente do indicativo, o são está no presente do indicativo, redondinho. Mas aí também cai a questão da pontuação. O primeiramente foi colocada a vírgula, porque é adjunto adverbial deslocado. Bom, ele deslocou a adjunta adverbial, mas colocou entre vírgulas agora. Perfeito. Geralmente o que acontece lá? Eles não colocam a primeira ou não colocam a segunda vírgula do adjunto adverbial deslocado. Então, a boa dica é você resolver a questão pelo adjunto adverbial. Deslocou o adjunto, vamos ver se eles pontuaram bonitinho.
Se pontuar bonitinho, beleza. Se não pontuou, você já marca errado. Nem precisa chegar em conversão de vozes. Você tem que escolher o caminho mais simples, né? Então, a conversão de vozes está junto com a questão da pontuação. Legal? Olha que questãozinha emblemática essa aqui, que ajuda você aí a resolver uma série de coisas. Que bom, né? Deixa eu voltar. Então, olha aqui eu. Bom, gente, então o que é que vimos aqui que é extremamente importante? A questão da reescritura de SESP Brasília. Reescritura, quais são os componentes da gramática que aparecem em reescritura? Fundamentalmente, pontuação, vozes verbais. Depois, pode aparecer conjunções, pode aparecer também a questão da reescritura usando o discurso direto e discurso indireto, que acontece com menos oportunidades, mas aparecem também essas questõezinhas aí, legal? Isso exige do candidato uma boa noção de morfologia e especialmente uma boa noção de sintaxe. Então, se você me perguntar o que vale a pena investir, pontuação e sintaxe. Pontuação, vozes verbais. Mas tudo isso vai exigir a sintaxe como elemento básico para conhecimento. Então, qual era o nosso objetivo? Mostrar para vocês a dinâmica de como é que funciona a questão de SESP Brasília. Mais adiante, nós vamos fazer outros vídeos com correção de textos dentro da mesma dinâmica aqui para vocês se acostumando, se ambientando. Dá um cliquezinho aí, bota um joinha aí pro prof, manda para a galera e me ajuda aqui a construir esse canal. Beleza, gente? Um abraço para vocês aí, bons estudos!